Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre as propriedades dos determinantes. O determinante é um número que vem de uma matriz quadrada, e esse número ele é obtido através da multiplicação dos seus elementos dentro das diagonais secundária e principal. Agora, dependendo do determinante, a gente pode utilizar algumas propriedades bem importantes, de modo que a gente não perca muito tempo resolvendo todos os cálculos necessários. Vamos conversar aqui um pouco sobre elas então. Imaginemos que eu tenho uma matriz A quadrada qualquer, né? Vamos supor, uma matriz A de ordem 3. Independente dos seus elementos, a gente consegue achar o determinante. Se de repente eu pegar essa mesma matriz A e fizer a sua transposta, o que é a transposta? É você trocar a posição das linhas pelas colunas. Então, quando a gente faz a transposta de uma matriz, tá? O valor do determinante não se altera. Então, aqui nesse caso, é a nossa primeira propriedade e uma bem importante, tá certo? Que é quando a gente pega o determinante de uma matriz A qualquer, é igual ao determinante da sua transposta. Outra situação ou outras situações são as seguintes. Quando uma fila qualquer é nula, ou seja, eu tenho aqui uma matriz 3×3 e uma das filas, seja a primeira, a segunda ou a terceira. No caso aqui, eu estou colocando a fila horizontal, ou seja, eu estou considerando uma linha toda sendo, ou tendo, na verdade, os seus elementos iguais a zero. Mas a gente pode considerar também como sendo uma coluna inteira. Então, poderia ter uma coluna ou uma linha qualquer com todos os elementos iguais a zero. Quando você tiver uma matriz desse tipo, você nem precisa perder tempo resolvendo os cálculos. Por quê? Porque o seu determinante será igual a zero. A mesma coisa vale para quando tiver filas iguais, sejam as filas na horizontal ou na vertical. Então, com duas filas iguais, automaticamente também, sem necessidade de resolver cálculo nenhum, já sabemos que o seu determinante será igual a zero. Então você repara que essas propriedades, algumas delas na verdade, né, são importantes justamente para te poupar tempo em relação à resolução do cálculo. Até porque não é tão fácil assim, não é tão simples assim, ou não é tão rápido a resolução do determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, 3, 4 e por aí vai. A próxima propriedade me diz o seguinte, com filas proporcionais. Opa, o que são filas proporcionais? Uma situação é quando a gente tem filas iguais, quer dizer, são os mesmos elementos nas duas filas. Outra coisa são as filas proporcionais. Então aqui, olha lá, eu marquei a primeira fila horizontal com os elementos 1, 4 e 3. E eu estou marcando a terceira fila horizontal, com os elementos 2, 8 e 6. Por que essas filas são proporcionais? Porque se você reparar bem, essa terceira fila, todos os elementos são o dobro da primeira fila. Ou seja, 1 vezes 2 é 2, 4 vezes 2 é 8, 3 vezes 2 é 6. Então, isso é a proporção. É quando você pega elementos, ou quaisquer elementos, aliás, e você multiplica todos eles ou divide todos eles por um mesmo valor. Aqui nesse caso, eu estou pegando a primeira fila e multiplicando essa fila toda por 2. Então, quando você tem filas proporcionais, sejam elas na horizontal ou na vertical, o seu determinante também será igual a zero. Outra propriedade, quando a gente troca filas. Como assim? Eu tenho aqui a primeira matriz de ordem 2, os elementos 2, 4, 3 e 9. Vamos supor que eu vá calcular o determinante de uma outra matriz B, onde os elementos são os mesmos que a matriz anterior, só que as posições das filas foram trocadas. Então, olha lá, aqui na matriz anterior, o seu determinante vale 6. Quando a gente troca as filas, seja essa troca, de novo, na horizontal ou na vertical, quando a gente troca as filas, mas atenção, a troca
ela obedece ainda à mesma posição dos elementos. Quando existe essa troca de filas, o determinante é o mesmo que o anterior ou que o original, porém com o sinal trocado. Então, aqui nesse caso, essa primeira matriz tem determinante igual a 6. Perfeito. Troquei a posição, o valor é 6, só que 6 negativo. Uma outra propriedade me diz o seguinte também. Quando eu pego uma matriz qualquer, vamos supor que eu tenho essa matriz aqui, certo? Ela tem os elementos 1, 2 e 3, 2, 1 e menos 1, 3, 2 e 1. Ao resolvermos todos os cálculos necessários, nós achamos como resultado igual a menos 4. Agora vamos supor que dessa mesma matriz eu peguei uma coluna e multipliquei por algum valor qualquer. Aqui nesse caso eu vou pegar a primeira coluna, que eu estou chamando de C1, e vou multiplicá-la por 2. Mas atenção, eu estou multiplicando essa coluna, então reparem. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Eu só estou multiplicando essa primeira coluna. Então, quer dizer que todos os outros elementos permanecem os mesmos. Então, quando você multiplica ou divide, na verdade, uma coluna inteira ou uma linha inteira por um mesmo valor, o determinante original ou o resultado determinante também deverá ser multiplicado ou dividido por esse valor. Então, veja que, originalmente, essa matriz tinha um determinante igual a menos 4. Como eu peguei a primeira coluna e a multipliquei por 2, automaticamente eu vou pegar esse mesmo determinante e multiplicá-lo por 2 também. Então eu vou ter como determinante dessa outra matriz o resultado igual a 2 vezes menos 4, que vai nos dar como resposta final igual a menos 8. Então você verificou aqui nessa aula algumas propriedades dos determinantes, onde nós analisamos várias delas e verificamos a sua importância dentro de quê? Dentro do tempo necessário que a gente precisa ter para resolver um determinante de uma determinada matriz. E que essas propriedades nos auxiliam justamente nisso, que a gente não precisa perder tanto tempo assim para calcular o seu determinante. Até porque, independente de resolver um cálculo ou não, nós já saberemos o seu resultado. Então, pessoal, fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!